Oi, meninos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Então, vamos iniciar aqui mais uma semana de aula, né, com a nossa aula de física, e nós vamos continuar com o estudo dos gases, a aula 2. Vocês viram que na semana passada, né, quem fez a atividade direitinho, nós estudamos uma das transformações gasosas, né, que a gente vai conhecer. Então, hoje nós iremos ver a segunda transformação, são 3, tá? É a transformação isobárica. Quem lembra, na primeira transformação da aula passada, a gente falou da transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura continuava constante e o volume e a pressão eram os que variavam. Aqui, quem fica constante é a pressão. Na isobárica, a pressão não muda. O que vai mudar aqui é a temperatura e o volume, que são aquelas 3 letrinhas que eu falei para vocês que a gente vai estudar muito sobre elas, né? Que é o volume, a temperatura e a pressão. Então, na isotérmica, a temperatura fica constante. Na isobárica, é a pressão que vai ficar constante. E na isométrica ou isovolumétrica, que nós veremos mais adiante, é o volume que vai ficar constante. Então, em cada uma transformação, uma dessas letrinhas não muda, e no caso, muda só as outras duas, tá bom? Então, vamos aqui na isobárica. Eu vou começar, né, fundamentando essa transformação para vocês. Como eu já falei, né, ocorre quando uma massa fixa de determinado gás sofre variação no volume e na temperatura, mas a pressão, que é, né, a nossa unidade que vai ficar constante nessa transformação, ela vai manter constante, não vai mudar. As transformações gasosas sempre ocorrem com uma das variáveis de estado dos gases mantida constante, como eu acabei de explicar. Uma vai ficar constante e as outras duas vão variar. Então, aqui um exemplo para vocês. Imagine que coloquemos uma bexiga vazia na boca de uma garrafa PET. Uma bola, um balão de estourar na boca de uma garrafa PET. Vocês podem até fazer isso em casa, não tem perigo nenhum, tá? Se mergulharmos essa garrafa em um recipiente com água quente, vocês vão observar que a bexiga vai inflar, ou seja, ela vai encher. Por outro lado, se vocês, com essa mesma bexiga seca na garrafa, e se vocês colocarem ela em contato com a água gelada, a bexiga vai murchar. Ah, tia, isso acontece mesmo? Bom, vocês podem ver. Vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês. Como eu já falei, não tem risco nenhum para ver se de fato isso acontece, né? Então, vamos aqui mudar para o nosso próximo slide, que eu coloquei uma foto para vocês, ó. Aqui, ó. Pronto, aqui nós temos ó, a bexiga, né? Ela tá cheia, ó. Nessa imagem, a bexiga tá cheia. Então, ela foi colocada, ó. Aqui tem como se fosse uma vela, ó, aquecendo a água. Então, quando a gente coloca a bexiga na boca da garrafa PET e mergulha essa garrafa em água quente, ó. Aqui a água está quente, tá aqui, ó. Quente. Então, ó, a bexiga vai encher, vai inflar. E se eu colocar na água gelada, ó, que é esse caso aqui, ó, a água gelada, então o que vai acontecer, ó? A bexiga vai murchar. E aí, para você saber se isso acontece mesmo ou se a professora está inventando coisas, vocês podem fazer esse experimento, tá? E aqui a explicaçãozinha. Nesse experimento, a pressão manteve-se constante, né, que é a nossa pressão atmosférica normal, mas quando aumentamos a temperatura, no caso da água, o volume da mistura gasosa, que foi o ar, né, dentro da garrafa PET, também aumentou, ou seja, se expandiu e fez o balão inflar. O contrário aconteceu quando diminuímos a temperatura, ou seja, botamos essa mesma garrafa na água gelada. Então, quando diminuiu a temperatura, o que aconteceu? Contraiu-se o volume ocupado por essa mistura, que no caso é o ar, né, que tem dentro da garrafa, e aí a bexiga ficou murcha, tá bom? Aqui vocês podem continuar lendo, né, para aprimorar mais do assunto, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos aqui para o que nos interessa. A cada transformação gasosa, vocês vão ter uma formulazinha a se trabalhar. Não sei se vocês lembram ainda da fórmula da deixa eu botar aqui. Foi a um que a gente viu, que foi a isotérmica.
A gente viu na aula passada. Então, quem lembra da fórmula era assim, ó. V1 vezes pressão 1 e V2 vezes pressão 2, ó. Né? Então, o que que variava? O volume e a pressão, porque a temperatura, a isotérmica, a temperatura ficava constante. Aqui na isobárica, ó, vocês vejam que aparece ó, o V1 e o T1, ó, que é volume e temperatura, porque a pressão vai ficar constante, tá? Então, ó, da isotérmica, essa é a fórmula, ó. E essa daqui da isobárica, ó. A 2 isobárica. No caso, essa fórmula aqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. A forma da gente usar é quase a mesma, gente. É só vocês olharem a questão e ir anotando os dados, ó. Vamos lá. Aqui, de novo, ó. Mesmo jeito, ó. V1, T1. E vai ter o V2 e o T2. E a gente vai ver o que vamos calcular, né? Um volume igual a 30 ml, então, o volume 1... 30 ml, ó, de gás metano a 298 Kelvin. Então, Kelvin, gente, é a unidade de temperatura, certo? Ó, 298 Kelvin. É aquecido a 308 Kelvin. Então, ó, a temperatura 2 é 308 Kelvin. A pressão constante, porque eu disse para vocês que a pressão não vai mudar. Calcule o novo volume do gás. Então, a gente vai calcular aqui, ó, o V2, ó. E aí, o que é que vocês fazem? Escreve essa formulazinha aqui, ó, que tá em destaque, né? Que é a de hoje, que a gente vai estudar, que é da isobárica, que é, ó, V1 sobre T1 é igual ao V2 sobre T2. E aí, a gente vai substituir o que a questão já tem, ó. O V1, volume 1 é 30, bota aqui. A temperatura 1, 298, ó, igual. O V2, né, o que a questão está pedindo, tenho que deixar. E a temperatura 2, a questão deu, que é 308, ó. E aí, você vai fazer a famosa regrinha de 3, ó. 298 V2. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Pronto, ó. Vai ficar, ó, 298 V2. Isso aqui é igual a 30 vezes 308, ó. 30 vezes 308. Então, vamos lá. 200, vou fazer com calma, para vocês entenderem. 30 vezes 308, deixa eu multiplicar aqui. Dá 9.240. Então, foi aqui, ó, 9.240. E agora, quem é o V2? Esse 298 vai para o outro lado dividindo, né? Então, fica 9.240 dividido por 298, que vamos ver quanto é que dá, dividido por 298, 31. Então, o volume 2 aqui é 31, aí você vem bem aqui no volume 1, ó, e veja a unidade de medida, que é o ml, ó. Então, 31 ml, ó. Tá? Então, esse aqui é o volume 2 da questão. Simples, né? Você vai pegar a fórmula... Não, primeiro, você vai anotar os dados, ver o que a questão deu. Se ela deu, ó, são dois volumes, volume 1 e volume 2, pressão 1, não, temperatura 1 e temperatura 2. Então, você vai anotar o V de volume, T de temperatura, ver o que a questão deu e o que vai precisar calcular, tá? Qualquer dúvida, voltem o vídeo novamente, tá? Fiquem à vontade para poder aprender. E vamos aqui ao próximo slide, o próximo exemplo, que é um exemplo que vocês vão relembrar um assunto que já é para vocês terem estudado. Ó, em uma pressão constante, né, o gás é aquecido até o seu volume inicial de 80 litros dobre. Então, vamos lá. Ó, aqui a questão já deu os dois volumes, ó. A gente vai começar, ó, volume 1, temperatura 1, ó, e bem aqui, volume 2, temperatura 2, que eu vou ver o que a questão vai dar. Qual é a fórmula, ó? V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Bem facinho. Volume 1, a questão já deu que é 80 litros, ó. E ela diz que vai aquecer esse volume até que ele dobre. Gente, quanto é o dobro de 80? 80 mais 80 não é 160? Então, se o volume vai dobrar,
Então, o volume 2 vai ser 160 litros. Prestem atenção que a questão 2 da atividade de vocês é desse mesmo jeitinho, só mudei os valores, certo? Então, ó, volume 1 a questão deu, volume 2, ó, vai dobrar. Então, se o volume é 80, o 2 é 160, tá? Se a temperatura inicial do gás é 15 graus Celsius, ó, então a temperatura 1 aqui, ó, 15 graus Celsius. Qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? E aí tá aqui uma coisa que eu vou relembrar com vocês, porque já é para vocês saberem fazer. Vocês já estudaram, né, transformação das escalas termométricas, né, transformar de Kelvin para Celsius e vice-versa. Então, ó, se a questão pede o resultado em Kelvin, vocês têm que transformar esses 15 graus Celsius aqui, ó, para a escala Kelvin. E aí vamos relembrar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, transformar, que eu vou fazer o print depois, eu tenho que deixar explicado. Transformar, ó, Celsius para Kelvin. Então, é essa a fórmula, ó. K é igual a Celsius mais 273. E aí, qual é a temperatura em Celsius que eu quero transformar aqui no caso? É 15, né? Então, eu venho aqui, ó, Kelvin é igual, aí bota aqui no lugar do C de grau Celsius, eu boto 15 mais 273. E no caso, 15 graus Celsius transformando para a temperatura Kelvin, é só somar, ó, 15 mais 273, que dá 288 Kelvin. Professora, por que você está fazendo essa transformação? Porque a questão está dando a temperatura em graus Celsius e ela está pedindo o resultado em Kelvin. Vai acontecer muitas vezes de vocês terem que transformar. Se a questão tivesse dado em Kelvin, pedido o resultado em Celsius, qual a fórmula que você ia usar? A mesma, tá? O K é Kelvin e o C, e aqui o C é Celsius. Então, dá para você transformar ou de Kelvin para Celsius ou Celsius para Kelvin. É só manusear essa formulazinha aqui, tá bom? Então, aqui, ó, 15 graus Celsius é a mesma coisa que 288 Kelvin, que é o que eu vou usar. E aí, eu vou ter que procurar aqui, ó, a temperatura 2, ó. Vamos lá, a fórmula. Volume 1, 80. Temperatura 1, bota em Kelvin, ó, 288. Igual, volume 2, 160. Temperatura 2, vou ter que encontrar. Faz a regrinha de 3, ó. 80 T2 é igual 288 vezes 160. Dá 46.080, ó. 46.080. Então, eu vou ter que a temperatura 2 é isso aqui, ó, dividido pelos 80. Ele vai passar para cá dividindo, ó. Dividido por 80, pronto. E a temperatura 2 vai ser 576 graus Celsius ou Kelvin, gente? Kelvin, né? Porque eu usei o valor que eu substituí aqui na fórmula, ó, o 288 eu usei em Kelvin, então a outra temperatura vai ser em Kelvin também, tá? Lembrando que a gente tem que deixar tudo na mesma unidade de medida. Ou tudo em Celsius ou tudo em Kelvin. Quem que vai dizer isso? A questão. Então, voltem o vídeo mais uma vez, dê mais uma olhadinha para poder aprender e tirar as dúvidas. E tá aqui a atividade de vocês, tá? Para me receber a atividade bonitinha, copiada, respondida. Ó, o primeiro, vou ajudar vocês aqui a extrair os dados. Certa massa gasosa ocupa um volume de 0,8 litros a 250 Kelvin. Então, vocês vão aqui, ó, V1, temperatura 1. Aí, depois, ó, V2, temperatura 2, ó. Volume 1, a questão deu, ó, 0,8 litros. Temperatura 1, 250 Kelvin. Em uma pressão, qual a temperatura em graus Celsius? Olha aqui o que a questão pede, ó, em graus Celsius, registrada quando a massa gasosa, né, ocupar um volume de 1,6 litros, ó. O volume 2 é 1,6 e ele quer a temperatura 2. Pessoal, vocês vão jogar na fórmula, que é essa daqui, ó. Igual V2
T2. Vocês vão jogar na fórmula esses dados. Quando vocês encontrarem o resultado, ó, como essa temperatura está em Kelvin, vocês vão encontrar o resultado em Kelvin. Aí vocês vão ter que passar para Celsius, certo? Ó, antes, transformar. Vocês vão aplicar aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco, ó. Vocês vão transformar Kelvin para Celsius, ó. A fórmula é a mesma, essa daqui, ó. Celsius mais 273. Só que aí vocês vão pegar o valor de Kelvin, vão estar aqui no lugar do K. Aí vai passar esse aqui subtraindo e vai descobrir o valor em graus Celsius. Aí vocês vão ver uma das opções aqui, ó. Ok? Para quem na aula passada me enviou questões sem o cálculo, não cometa esse mesmo erro essa semana, tá? Questões de matemática e de física só tem validade se tiver o cálculo. Aprendam isso, ok? A segunda questão, em uma constante, o gás é aquecido e seu volume inicial é 150 litros. Ah, sim, o que ele tem que dobrar, tá? Ó, o gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Então, deixa eu ajudar vocês nessa daqui, ó. Volume 1, temperatura 1. Volume 2, temperatura 2. Vamos lá. Ó, o volume 1 é 150 litros. E aí, ele vai dobrar. Então, o volume 2 vai ser 300 litros, ó. E a temperatura inicial, ó, é 20 graus Celsius. E aí, ele quer saber quanto é a temperatura final. Vocês vão usar essa mesma fórmula da primeira. Então, vai transformar Celsius em Kelvin. Por quê? Porque a questão está pedindo em Kelvin. Ó. Observem que aqui nas opções tudinho termina em K. Então, você vai transformar isso aqui em Kelvin antes de jogar na fórmula, igual eu fiz lá no exemplo 2, e vão depois descobrir uma das opções, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou lá para tirar a dúvida de vocês. Até o próximo vídeo. Aguardo a atividade de vocês. Beijos!